Olá! Tudo bom, pessoal? Aqui é o Granada falando mais uma vez, mais um vídeo técnico pro pessoal aí. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho visto bastante nas redes e volta e meia sempre esse assunto retorna e o pessoal tem bastante dúvida, para falar sobre a questão dos bags, tá? Os bags que se usa em van, em caminhonete, até mesmo caminhões, ônibus usam esse tipo de equipamento. Então, pessoal, tem muita gente que fica com dúvidas com relação a os fechos de mola, né? Aquela questão, que, principalmente o pessoal que nem nós que usamos campers, vou tentar na prática, eu resolvi fazer mais ou menos para ver se o pessoal consegue imaginar a situação, tá? Dos bags na caminhonete. Nós vamos falar sobre, que vou mostrar as fotos dos bags. Eu uso os bags, instalei desde o primeiro dia, aliás, antes mesmo de eu instalar a camper em cima. E a primeira coisa que eu fiz na minha caminhonete foi instalar os bags antes mesmo de retirar a camper. Eu uso originalmente, a minha suspensão é toda original. Eu não botei nenhum fecho de mola a mais, não fiz nada a não ser instalar os bags, tá? E aqui eu vou explicar várias dúvidas aí com respeito a isso aí. O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui peguei dois bags, na realidade são dois balões aqui, e enchi eles do mesmo tamanho. Eu, inclusive, botei um nível aqui. Essa madeira está nivelada. Aqui em cima nós vamos imaginar que seja a caçamba da caminhonete. Abaixo da caçamba está a suspensão e a gente tem os bags, né? E depois, nas laterais aqui, teriam as rodas. Fora dos bags teriam as rodas tocando de fato no chão. Isso aqui a gente não tem na caminhonete, claro, mas eu coloquei aqui um tijolo só para nivelar mesmo, tá? Porque senão ele acaba caindo aqui. Nós vamos imaginar que aqui então é a traseira da caminhonete e lá a caminhonete tivesse virado, ou a van, o caminhão tivesse virado para lá, sua frente, que aqui seria o motorista. Eu tivesse sentado aqui dirigindo, certo? O motorista fica nesse lado, vamos supor que eu tivesse sentado dirigindo e aqui é a traseira onde a gente carrega a carga. Aí assim, ó, nós vamos imaginar então agora aqui a seguinte situação, uma situação perfeita, tá? Em condições perfeitas de uso. Situação perfeita eu quero dizer assim, ó, vamos supor que a gente tenha a caminhonete então aqui, né, o veículo, e que ele esteja vazio, sem nada, vamos supor, e nós estamos num terreno 100% plano, e além de plano, que ele esteja também nivelado, tá? Então tu está numa rodovia perfeita, retinha, nivelada, não está de caída, tá? E que os bags, o peso seja idêntico, ou seja, que o mesmo peso que tem de um lado também tem do outro da caminhonete. Não esqueça que isso aqui no meio, né, não tem, então não tem nada a ver. Os bags você comprou, foi lá no manual, cada bag tem diferença, dependendo de tamanho, fabricante e tudo mais. E você tem lá que os seus bags, que nem pneu de carro, né, é para até 80 PSI, o máximo. Mas 80 PSI você vai encher ele ao máximo, vai levantar. E muito, ele vai ficar muito inflado e vai levantar essa caçamba muito. Aí as pessoas de repente vão usar, vamos supor que você preencheu aquele lá com 50 PSI e esse aqui também com 50 PSI. Então você tem os dois bags exatamente com a mesma pressão e está niveladinho aqui. Então se está tudo com o mesmo peso, tudo idêntico, a sua caçamba vai ficar reta, perfeita, não é? Vai ficar equilibrada, porque você tem mesmos pesos. Aliás, assim, ó, essa situação que nós estamos pensando aqui, nós vamos primeiro entrar na situação. Os bags foram montados independentes, tá, pessoal? Independentes. Se eu botei 50 aqui, 50 lá, eu tô numa área plana total, tô tudo nivelado, a caminhonete com os mesmos pesos, planinha, ela vai ficar, não vai nem
estar num lado mais alto, nem outro mais baixo. Ela vai estar exatamente como está aqui. Agora nós vamos imaginar a seguinte situação. Eu botei a camper em cima. O que acontece? Aí vamos supor que eu botei a camper. Todo mundo sabe que é 100% impossível, nunca vai ter uma situação de ter o mesmo peso sobre um lado das suas rodas, o mesmo que vai estar lá. É praticamente impossível. Uma hora você vai estar viajando sozinho, ou daqui a pouco você vai ter filhos, daqui a pouco você é muito mais pesado de um lado, sua esposa mais leve do outro, vai ter mais um filho, ferramentas do outro. A própria camper, como a gente sabe, ela já tem, por exemplo, a minha pesa mais neste lado aqui, ó, do lado da direita, porque eu tenho os armários aéreos cheios de mídia, de coisa, embora que eu tenha armário também do lado de cá, mas eu tenho as baterias nesse canto, fica a cozinha nesse canto, fica a geladeira também, assim, né, quando você entra na nossa camper por trás, tá desse lado aqui, e do lado esquerdo está o banheiro, tá outras coisas, mas normalmente mais leves. A situação que eu falei de tudo perfeito é praticamente impossível, até porque na estrada também, quando você viaja na maioria das estradas, ela também não é 100% plana. Você quando está andando numa estrada, somente assim fazendo uma curva longa ou está andando, ela tem uma tendência de um meio ser mais alto e essa ponta de cá, do carona, ser mais baixa, até para escorrer a água, né, da própria autoestrada. Para exemplificar isso aí, o que eu fiz assim, ó, só para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho aqui uma madeira levezinha e que eu lá botei dentro da minha camper, tô com a camper em cima, e aí eu tenho desse lado um tijolo um pouco mais pesado, que aquilo lá, mas não é muito para não estourar os balões, espero que eles não estourem. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Aqui já dá para perceber, né? Você já viu? Ele já saiu do nível. Então, mesmo que eu tenha um peso lá, mas lá é mais leve e aqui é mais pesado, e essa na realidade é a situação que praticamente todos os viajantes vão encontrar. Um lado sempre mais pesado que o outro. Eu tinha 50 libras lá, 50 libras aqui, tudo perfeito, igual, continuo num piso reto, tá? Vamos supor que num piso reto, não estou nem falando da estrada já meia torta, mas o piso reto. E aí o que vai acontecer? Então o que acontece? A caminhonete já ficou assim. O que eu posso fazer aqui? Já que eu não tenho eles interligados, tá? E eu quero manter, porque na hora que eu carreguei a minha camper em cima da caminhonete, e eu tenho os bags exatamente para isso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar e botar aqui, ó, botar mais libras nessa daqui. Porque, por exemplo, esse aqui, vamos supor que ia até 80, vamos supor, e eu tinha colocado só 50 de cada lado. Eu posso vir aqui e botar 2, 3, 4 libras a mais. Aí eu boto 2, 3, eu posso de novo equilibrar. E aquela lá não preciso fazer nada. Eu posso equilibrar e deixar a minha caminhonete de novo exatamente para que ela fique equilibrada e não fique forçando a viagem durante todo o tempo com o peso muito mais para um lado, forçando muito mais aqui, ó, esse amortecedor, os fechos de mola, tudo mais, desse lado aqui. Então, se eu tiver eles separados, eu consigo daqui a pouco botar 52, 53 nesse aqui e manter aquele lá 50, volta a nivelar, sabendo que eu tenho um lado ou vice-versa, né, se lá tiver mais pesado. Vou aumentar lá, mantenho ela equilibrada na hora de sair da viagem. Tá? Parei num posto retinho também, isso é importante, não ser num lugar todo assim. De preferência, para você fazer isso, o ideal é dessa forma. Os meus bags, como eu falei, são separados. Então eu normalmente viajo com esse lado aqui com 1, 2 libras a mais tá? Do que aquele lado lá. Exatamente por essa situação, eu saber que aqui tem mais peso e que as rodovias normalmente quando eu ando são assim. Então, para vocês entenderem, aqui já mostra, ó, uma diferença e uma vantagem de você ter eles separados. O que ocorre se eu tivesse eles unidos aqui, eu botei a minha câmera em cima e tivesse interligados e só um lugar para encher o bag? Aí é o seguinte, no momento que eu interligo, eles equilibram, né, a pressão. Então vamos supor que eu fui lá e botei 50 libras. Então tá 50 no sistema todo. Se eu chegar com ele meio todos com mais peso e eu botar mais ar aqui, da mesma maneira que esse aqui for levantar mais, aquele lá também vai encher mais.
aquilo lá também vai encher. Então a tendência ainda é continuar torta. Por quê? Porque eu estou levantando lá, levantando, botando ar aqui e botando ar lá. E lá tem menos peso. E aqui tem mais. Vai continuar levantando o parelho, ele torto, de certa forma. E aí você pode dizer, não, mas aqui tem mais peso. Se eu botar o ar aqui vai levantar mais e lá menos, porque aqui está forçando. Não. Então se você tem um lado mais pesado, você sempre vai estar com mais peso sobre um dos bags do que o outro. E se eles forem interligados, então, com o ar tiver a meio de você preencher só num lado, no momento que você botar mais ar, vai encher mais ainda, porque ele não está no total ainda, né? O mesmo ar que entra aqui também está indo para lá. E lá pela facilidade que tem menos peso, digamos assim, ele vai levantar mais fácil daquele lado e com mais dificuldade, que aqui está sofrendo mais pressão desse lado. Então a tendência é, inclusive, ficar mais alto daquele lado e esse lado até mais baixo. Tu não vai conseguir, a não ser que lá já tivesse o bag todo esticado, já não vai mais. E aí comece agora, ainda sobrou espaço nesse aqui, né? Mas aí você já está no limite, já vai estar uma altura muito mais acima do que o normal da caminhonete, que não é o certo, né? Vai estar aberto assim o paralama da roda, com certeza, para começar esse lado aqui levantar. Então, esse é um dos motivos por que também não se deve, tá, usar e instalar eles unidos. Porque exatamente os bags são, inclusive muita gente pergunta assim, mas os bags são para peso? Não são para peso? Não são para colocar peso? E eu respondi tecnicamente, não. Os bags, não esqueça, eles são para nivelar. Para nivelar, pessoal. Porque assim, a questão do peso, sempre observe em todos os veículos, no manual do fabricante, qual é a tara, qual é o peso que ele aceita. O peso bruto total e o peso de carga. Inclusive essa carga contando com os passageiros, com tudo mais que você botar ali, né? O peso esse aí, se o manual lá, a maioria dessas caminhonetes são para 1000 quilos. Umas para 1100, outras 1050, outras para 900. A nossa é em torno de 1100 para uma tonelada de 100 quilos. Então é o seguinte, não é porque você está usando os bags, tá, que vai botar bags, que você pode botar peso a mais. Não. Sempre se oriente e mantenha as normas de construção, o peso para que ela foi. Os bags são para o quê? Para nivelar, para ajudar a questão do nivelamento. Por quê? Porque quando você daí resolve botar peso mesmo, botar chegar no limite, ou chegar próximo, ou usar uma tonelada em cima dela, o que vai acontecer? Ela vai baixar, os feixes de mola vão ficar menos arqueados, ficar mais leve, ela vai baixar. E os bags são para quê? Para ajudar a você, para ela não ficar lá embaixo no chão, a traseira caída. Você bota os bags, porque eles vão trabalhar junto com esse arqueamento em cima do eixo traseiro. E aí ele vai nivelar a caminhonete. E nivelar significa que se você precisa botar um pouco menos de ar num lado, um pouco mais no outro, você nivelar e trazer ela de novo. Por quê? Trazer ela de novo para o seu nível, como se ela estivesse vazia. Então por isso que eu disse, não vão pensar que os bags são para peso. Ou seja, agora eu botei bags, eu posso botar 1,5 toneladas. Não, nada disso. Aí depois tirou o peso, por exemplo, você vai lá e pode tirar o ar dos bags e fazer ela descer para ela não ficar muito levantada. Então é um nivelador, é um sistema de suspensão. Tá? Aí nós vamos falar na questão de curvas. Que o pessoal fala, porque daí, será que vai jogar para um lado, se não vai, como é que fica, é melhor, é pior? Bom, como eu falei, os bags você foi lá e botou tipo 50 libras e equilibrou, tá tudo perfeito, você tá andando na estrada retinha e aí você tem uma curva. Se for para fazer uma curva para sua direita, aí que vem a pergunta, o que ocorre quando você faz uma curva? É sempre daí um movimento circular, ou para a esquerda ou para a direita. No momento que você faz a curva, você passa a exercer sobre aquele veículo, sobre qualquer objeto em movimento que fizer uma curva. Aí vem a questão da força centrípeta, pessoal. Eu também comentei isso no grupo, que o
o pessoal falou, e aí não, porque uns dizem que é melhor, que fica bem, que não sei o que. Então aqui eu dar a resposta. A força centrípeta é uma força resultante, acaba gerando em cima de todo o corpo, que for fazer uma curva. Então quando você faz curva rápida assim, é só você imaginar uma pessoa quando está fazendo de moto. Vem um cara de moto a 80 km por hora, 100 e ele vai fazer uma curva aqui, o que ele faz? Ele se deita. Ele pega, se deita e faz a curva deitado. Quem já andou de bicicleta, todo mundo andou de bicicleta sabe, de moto sabe. Por que ele se deita? Exatamente pelas questões das forças. Se ele faz a curva para cá, para a direita, o corpo, a tendência é manter a inércia, né? E vai tentar te jogar sempre para fora, para o lado oposto. Se você não deitar e ficar reto, fizer a curva a 100 por hora e não fizer assim, não fizer deitado, você vai acabar virando para o outro lado. Não tenha dúvida. No veículo é a mesma coisa na caminhonete. Eu estou então andando retinho e fiz a curva. No momento que eu fiz a curva, vamos supor que então eu agora não tenho eles interligados. Voltei à primeira situação. Fiquei lá com 50 libras, esse aqui com 51, vamos supor que equilibrei, tá? Estou andando reto e estou andando certinho. Aí eu chego numa curva, estou andando a 100 por hora com o veículo, com a caminhonete, com a câmera, e agora fiz a curva para cá. Quando eu faço a curva para cá, força contrária, me joga a caminhonete para fora. Todo mundo sabe, tanto que quando você faz até meio que deita a cabeça também, né? É um movimento normal até do motorista, se fizer meio rápido. E no momento que você fez a curva, o que ele faz? Ele vai fazer vai forçar para lá, para fora, aquele bag lá, vai forçar. E esse aqui, para onde você está fazendo a curva, esse aqui, a tendência é afrouxar. Aí aquele lá precisa que as 50 libras que está lá, fique lá dentro para realmente forçar e não deixar ele baixar. Porque na realidade, se você fizer assim com a sua moto, como eu falei, com o seu veículo, a tendência é capotar, virar para lá. Então se você fizer uma curva rápida e aquele bag lá, se ele está interligado com esse, e agora eu joguei o peso, porque a força está me empurrando para lá, eu joguei o peso para lá, ele vai empurrar lá, embora aqui era mais leve, tá? E aqui mais pesado, mas no momento que eu fiz a curva, eu estou fazendo a curva tão rápida que vai jogar o meu veículo, ainda mais que as câmeras são altas, né? Vai jogar para lá e vai empurrar lá assim, ó, vai fazer assim, ó, tá? Porque é aquela questão da inércia, o corpo tende a manter seu movimento. Eu agora comecei a fazer a curva, mas ele tende ainda a seguir reto, então ele joga para fora, né? A força te joga para fora. Ele vai empurrar a caminhonete para lá, vai jogar o peso para lá. O que vai acontecer? Como aquele ar ali deveria estar fechado e segurar, aquele bag ajudar a segurar, ele vai aceitar que murche ali, porque ele vai jogar o ar, se tiver interligado, veja bem, se tiver interligado, ele vai jogar o ar para esse aqui. E esse aqui que antes estava mais apertado, vai até afrouxar um pouco o ar aqui dentro. Ele estava mais comprimido, né? Porque o peso maior era para cá, e ele vai até se soltar, então o ar de lá passa para cá. O que ele faz? Ele fez uma proteção totalmente errada. Se você analisar, está totalmente errado, porque se eu tivesse aqui 50 fechado, sem um passar para o outro, 50 lá, 50 aqui, o que acontece? Aquele lá, o ar não ia passar de lá para cá, ia ficar lá os mesmos 50 libras, tá? Ia ficar lá todo esse ar, e aí ele ia segurar com força e até aumentar a pressão, porque não tem para onde ir o ar não vai passar para cá. Ele ia até aumentar, vai passar para 60 libras, porque fez tanta força lá na curva, que ele aí está segurando, não está deixando o veículo fazer assim. Então a resposta, se está correto interligar eles, nesse tipo de situação que eu estou explicando aqui, já diz tudo. Não está correto. Eles devem ser separados. Porque aí é o seguinte, se lá está estancado, está fechado, tem só uma válvula que enche lá dele sozinho, a 50 libras lá não tem para onde ir. Ela vai expandir, vai passar para 60, 70, aquele bag lá, ajudando a segurar, porque você imprimiu tanto que vai aumentar a pressão lá dentro, mas ele não vai embora. E esse aqui vai se manter no 50. Tá entendendo? Ao par que se eles estivessem unidos,
50 e 50, quando tiver 50 no total, no momento que, se eles tivessem unido aqui, eu fizesse a curva para lá, o que ia acontecer? Aquele lá que antes estava com 50 vai apertar, e esse aqui que estava com 50 vai subir para 60, o lado errado, e aquele lá vai baixar daqui a pouco até para 40. Porque esse aqui ainda estava sobrando, a gente não enche eles no máximo. Ele vai até 80, então assim, ó, e provavelmente o ar vai vir para cá, ele vai ainda aceitar mais um pouco vai até afrouxar ele aqui como se tivesse tirado o peso de cima, né? Como se tivesse tirado, de fato não aconteceu. Então você está jogando ele. Então aqui já temos a resposta para uma outra pergunta técnica com relação a curvas, pessoal, quando os bags são interligados. Então a dica que eu dou é o seguinte: não use ele interligado. Veja bem, cada um faz seu entendimento da forma que quer e conecta, instala da forma que quer. Não responsabilizo por nada, eu estou aqui dando uma ajuda, uma explicação. Resolvi até montar aqui para exemplificar. Eu acho que aqui ajuda bastante, sendo que inclusive a caminhonete é bem mais larga que isso, então esse jogo é até maior, né? São duas situações, né? Uma nas curvas e outra quando você precisa de fato nivelar, que é a função dos bags. São para nivelar. Inclusive você parar num lugar, encostou lá num campo, numa área, teve que encostar para a beira da estrada mesmo para mexer alguma coisa, e se você tiver como preencher, tem lá seu compressor, coisa assim, e aí ele tá meio, e você precisa dormir no acostamento, sei lá, num lugar aí, num posto de gasolina, que uma roda ficou meio cair, não tem outro lugar para você estacionar, e tem área, você pode, claro, não pode ser muito desnivelado, porque os bags também não é tanto assim, mas aquele nível mínimo, coisas mínimas assim, você vai conseguir. Aí você pode botar só nesse, levantou, foi pro lugar. Tá entendendo? E aí assim, ó, você não fica inclusive forçando muito mais peso, sempre caída para um lado, que isso vai acontecer de fato. Pessoal, e para finalizar o vídeo, eu resolvi fazer esse complemento, porque eu sei que vai ter gente que vai falar o seguinte, que prefere usar os bags interligados um com o outro, ou seja, com um cano só de preenchimento. Isso já foi também motivo de discussão em vários grupos que eu já vi. E a pessoa, inclusive, alega pela seguinte questão, que se caso um bag furar, tá? Isso pode vir a acontecer realmente, tá? Pode acontecer, de esvaziar ou de furar, ou seja, vai acabar esvaziando os dois se eles estiverem interligados, não é? Realmente, se eles estiverem interligados, um furando, vai esvaziar os dois. Agora vamos a uma análise aqui, vou mostrar para vocês então. Eu tenho a caminhonete assim com os bags interligados. Juntos eu botei ar e levantei a caminhonete. Seja ela reta ou seja ela meio torta, como eu falei no momento que eles estão interligados. Se ela tiver com mais peso desse lado, vai subir e vai manter assim. Porque tu não consegue encher só um, né? Mas tudo bem. Você normalmente sobe ela para equilibrar ou bota nos bags, porque ela riou, né, com o peso. Como eu disse, os bags são para nivelar. Você sobe 2 centímetros, 3 centímetros apenas. Então você subiu com os bags 3 centímetros. Se caso furar um, eles estiverem interligados para outro, vai descer parelho, vai baixar total o parelho. Então vai de novo baixar a traseira. Mas você se sente seguro. O pessoal que fala que prefere interligar se sente seguro porque ao mesmo tempo vai esvaziar os dois. Não se tornaria perigoso, não é? É verdade. Porque se tiver separado, esse cheio, eles não forem interligados, se furar só um lado, o que vai acontecer? Vai fazer assim a caminhonete, ou seja, vai dar uma baixada daqueles 2, 3 centímetros que levanta de um lado ou do outro, né? Eles estão separados, então aí ele faz mais assim, ao par que no outro iria baixar junto. Só que ele vai baixar 2 ou 3 centímetros apenas de um lado, ele não vai baixar total, ele só vai dar uma riada a mais, porque ele vai daí o lado que furou ficar ainda sobre o amortecedor e sobre o fecho de molas. Então ele vai baixar que aqueles 2 centímetros que você levantou se eles forem separados. E o outro lado tá cheio. Então realmente a tendência é fazer meio assim. Agora, será que é tão perigoso assim? Eu pergunto o seguinte, e os nossos pneus quando furam, eles são interligados? Quando fura um pneu de um lado ou fura do outro,
Se furar um lado, o outro lado baixa, ou esvazia, são interligados? Não são. E quando fura um pneu, é muito mais perigoso do que um bag, porque o pneu baixa e vai todo pro chão, o aro, né? E um pneu chega a ter esses pneus de caminhonete, a banda de rodagem é alta, vai baixar ali 10 centímetros no mínimo, 10, 12, sei lá, depende, tem uns que chega a ter acho que 15 de perfil lateral. Imagina aqueles vaziando, então furando um pneu. Aí a caminhonete faz assim, ó, baixa muito mais e não fica sustentado porque não tem embaixo amortecedor, não tem nada, vai cair total. Então se você acha que os bags você usa junto e vai justificar porque vai baixar 2 ou 3 centímetros de um lado do outro, é só você analisar e comparar com um furo de um pneu. Aqui você furou um bag e baixou só um pouquinho. E aí você vai ter que parar e vai ter que consertar. Ou então é o seguinte, não dá para consertar agora, vai lá e vai baixar o outro. E vai andar com a caminhonete arreada, terminar sua viagem, para não ficar disparelho. E aí esvazia o outro e esse está furado. Entendeu? Então assim, ó, já tá uma explicação aí com a questão da dúvida que o pessoal costuma falar que usa os dois interligados que em caso de furo. Pessoal, uma outra coisa que eu vejo também o pessoal perguntar e falar muito no grupo, cada um pergunta para o outro, às vezes, seguido, quantas libras tu usa no teu bag? Isso aí corre direto, né? Porque eu tô com 35, eu tô com 39, eu tô com 40, eu tô com 50, eu tô com 70. Isso aí é muito relativo, tá? Porque assim, vai de fabricante para fabricante, depende da marca, do modelo, de como ele foi projetado, do tamanho, né? Quantas libras de fato ele comporta, inclusive, tá? É importante também saber para você não exceder, né? Mas isso aí é muito particular de cada um, com equipamento. Mas uma dica que eu dou é a seguinte: procure assim, quando você compra a caminhonete, quando ela está normal, sem peso nenhum, está só com o seu peso normal do motorista, quando ela vazia, talvez, tá com o tanque ali pela metade, ou cheio de combustível, sem ninguém, separar ela retinha, nivelada assim. Aí você vai nas laterais, nas rodas traseiras ali, e mede qual é a altura que está o seu paralama do chão, faz uma medida assim, mais ou menos, ou do paralama até o eixo, meio do eixo da roda, ou do chão, e veja qual é a altura que ela vem de fábrica, que ela está numa condição boa ali, que não está forçando nada, que o peso dela está tudo bem equilibrado, bem certinho. Isso é o que eu fiz desde o início, tá? E aí quando eu botei a camper, claro, eu vi que ela deu uma baixadinha, até a minha não baixou muito, a minha é toda original, como eu falei. E aí é o seguinte, quando você botar o peso, botou suas coisas, que abasteceu, água, combustível, ferramentas, as pessoas, essas panelas, né? Aí você chegou e viu que ela desceu, o que você faz? Vai lá no posto, bota lá retinho no posto para fazer o enchimento dos seus bags, bota ar até que ela volte de novo a nivelar normalmente, que fique no nível padrão de fabricação que ela tem que estar, e aí deixa ela de novo. Então essa é a melhor dica, cada um vai achar o seu meio termo, e essa eu acho é a melhor forma que eu sempre usei. Não exceda também na pressão, levantar muito, tá? A caminhonete, inclusive, ficar acima daquela linha que ela vem quando ela está vazia, né, de fábrica. Porque se você forçar e levantar até a mais, muito mais, você vai estar o quê? Botando quase que o peso todo da caçamba, tudo só em cima do seu eixo, aonde estão os bags ali. Porque daí praticamente os bags vão estar suportando tudo praticamente sozinho. Porque se levantou tanto que agora nem os fechos de mola estão fazendo força e nem o seu amortecedor. É importante eles também, quando está com peso, eles também poder dividir o peso e também estarem suportando esse peso. E os bags só para nivelar mesmo, para não deixar ficar demais, não apertar muito os fechos de mola, eles baixar tanto, mas que eles ainda também ajudem com o auxílio também dos bags. Então, como eu falei, é um meio termo, você tem que achar, não exagere para não forçar, não levantar e tirar todo o peso e ficar tudo no seu eixo central traseiro, né? Daí mais uma dica do Sigam Meus Bons,
Se tiver alguma dúvida, quiserem opinar, escrevam aqui embaixo, tá? Mas se inscrevam, assine, dê um joinha aí, assine o sininho, ative o sininho, se puder, porque a gente faz isso assim para ajudar também, claro, o pessoal, e isso nos incentiva a seguir com o canal também, e a gente ajudar quando surgem essas dúvidas. Eu procuro quando eu tenho tempo, só que isso dá bastante trabalho, porque tu tem que, como eu fiz aqui, querendo ou não, fui atrás de uns balão, não tinha balão em casa e tal, madeira, e aí para você montar, fazer o conteúdo, gravar, voltar, às vezes tem que repetir porque você errou, você se embaralhou, né? Às vezes cai o troço, tá dando vento aqui hoje e tudo mais, e aí depois você tem que tirar o vídeo, editar ele, fazer tudo certinho, diminuir, cortar as partes erradas, né? Alguns pedaços que não precisam, corrigir coisas. Um abraço, sigam meus bons pelo mundo. Até a próxima, galera. Até a próxima aí. Um abraço.